Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos aí devidamente guardados em suas casas. Eu sei que para muitos isso é algo bastante difícil, é uma série de dificuldades, mas nós precisamos fazer o máximo possível para seguir as normas de confinamento, pelo menos até que as coisas se acalmem, né? Obviamente, isso também é algo bastante tedioso, bastante problemático do ponto de vista subjetivo. Entretanto, nós precisamos resistir para que nós não proliferemos a pandemia e a gente possa ter um cenário melhor, né, o mais breve possível. Então, hoje nós vamos debater um pouco das relações entre capitalismo e fascismo. Relações essas que vão se dar tanto num plano mais teórico, abstrato, estrutural, quanto num plano pragmático, material, factual, né? Nesse primeiro plano, a gente observa que existe uma vinculação entre o fascismo e o capitalismo que é bastante intrínseca. De modo que a gente pode dizer que não poderia ter existido, não poderia ter se constituído um movimento tal como o movimento fascista sem a existência de uma sociedade capitalista. Primeiro, por conta do aspecto de desenvolvimento da sociedade capitalista no momento em que o fascismo surge, né? O capitalismo ali se encontrava numa fase de implementação do imperialismo, ou seja, do fim do capitalismo concorrencial e da concentração de capital em determinados grupos, né, bastante limitados e localizados nas nações soberanas e dominantes, e que, claro, exercia uma relação de exploração muito forte com as demais nações. E aí vale lembrar que o Mussolini, quando organiza as linhas fundamentais do discurso fascista, ele trabalha exatamente nesse ponto, né, de que existiriam nações proletárias e nações burguesas, dominantes, exploradoras. E aí ele joga justamente a pátria italiana, né, contra essas nações, né, que ele considerava como sendo as nações burguesas, né, as nações que exerciam a sua força exploratória, empobreciam, proletarizavam os demais países, em especial Inglaterra e França. É claro que a gente já examinou isso, há uma série de contradições naquilo que o Mussolini afirma. Entretanto, verdade é que tal argumento não teria jamais proliferado se não houvesse no mínimo, né, um pano de fundo que o favorecesse. O pano de fundo é exatamente a ascensão do capitalismo imperialista. Igualmente, nós vamos encontrar também a questão dos movimentos proletários. Ou seja, havia um movimento proletário ascendente na Europa, a Revolução Russa estava aí em plena efervescência, outros países começavam a organizar a sua classe trabalhadora, de modo que a burguesia se viu assustada e sentiu a necessidade, né, de encontrar meios de se reafirmar. Então isso fez com que ela aderisse, né, de modo muito fácil, de modo muito mecânico até ao fascismo, para manter o seu status quo, né, ou seja, para manter o seu estatuto de classe dominante. Então isso aí também foi algo que veio de um processo, de uma dinâmica própria do capitalismo e que permitiu com que o fascismo ascendesse. Um outro ponto, né, que já diz respeito à disseminação do fascismo e do nazifascismo, ou seja, do fascismo tal qual foi praticado na Alemanha, quanto às relações de consumo, né, estabelecidas na sociedade capitalista, que influenciaram muito os meios nazifascistas e forneceram a eles diversos componentes que depois eles aproveitaram, né, para disseminar o seu discurso, né, para disseminar a sua ideologia. Então veja bem, o discurso nazifascista é um discurso articulado com mercadoria.
Ou seja, não é mais um discurso que visa tão somente convencer, digamos assim, dentro de uma linha retórica tradicional, mas sim se adequar a uma determinada forma que oferecesse certos elementos de sedução que pudesse capturar o cliente, ou seja, o ouvinte, aquele indivíduo, né, que estaria ali subordinado àquela ideologia. Então, quando o nazifascismo faz isso, obviamente ele se aproveita de toda a construção do fetichismo na mercadoria dentro da sociedade do capital. E ao mesmo tempo, ele se vale também da questão que foi muito forte no capitalismo, que é a comunicação de massa. Ou seja, o nazifascismo, quando viu e sentiu a necessidade, né, de chegar a um público cada vez maior, se não a totalidade do público das nações onde ele imperava, ele se valeu de todos os elementos de comunicação de massa, das estratégias de propaganda, né, forjadas pelo capitalismo para vender as suas mercadorias, para disseminar justamente a sua retórica. De modo que um dos principais aspectos disso foi o uso massivo do rádio, né, que na época era o veículo de comunicação de massa mais disseminado até então. Então, eles se valeram muito disso, souberam utilizar muito bem esses recursos, que eram recursos, né, da lógica de produção e venda da mercadoria, e com isso eles conseguiram, né, se tornar uma ideologia bastante forte, né, bastante dominante nos países onde atuou. Isso no que diz respeito aos elementos mais gerais, né? Agora, em termos bem pragmáticos, né, extremamente materiais, houve uma colaboração direta dos grandes capitalistas da época, na Itália e na Alemanha, para a ascensão de Mussolini e Hitler. O Mussolini teve, na medida que foi se tornando um nome cada vez mais expressivo, né, no cenário político da Itália, um apoio de uma ampla camada da burguesia italiana, né? Vários grandes capitalistas italianos apoiaram a ascensão de Mussolini. E de igual maneira, e talvez de forma até mais incisiva, a Alemanha capitaneou, a indústria alemã capitaneou, os banqueiros alemães capitanearam a ascensão do Hitler. Tanto que em 1932 o Partido Nazista perde as eleições dentro da Alemanha, o Hitler sai derrotado, mas logo a seguir surge uma carta assinada por alguns dos maiores industriais, dos maiores empresários alemães, defendendo a nomeação de Hitler como chanceler. O que de fato vem acontecer em 1933. Então, quando a gente discute as relações entre capitalismo e fascismo, a gente precisa ter em mente que, primeiro, as condições históricas de surgimento do fascismo e do nazifascismo só são possíveis mediante os processos decorridos da sociedade capitalista. E segundo, que sim, o capitalismo praticou, e aí, acima de tudo, os capitalistas italianos e alemães praticaram uma massiva defesa e apoio dos movimentos nazifascistas na Alemanha e Itália. De modo que a gente pode sim vincular de maneira bastante decisiva, bastante peremptória, o capitalismo ao fascismo. É isso. Obrigado.